bem, pessoal, vamos agora à resolução de mais uma questão do processo seletivo para jovens aprendizes da Caixa Econômica Federal. Veja só essa questão. Ele diz o seguinte: na biblioteca de Márcio há livros de dois estilos, ficção e romance. Do total de livros, 70% são ficção e 30% são romance. Por gostar igualmente de ambos os estilos, Márcio resolveu comprar 16 livros de romance, o que fez com que sua biblioteca passasse a ter um número igual de livros de romance e ficção. Considerando essas informações, qual é o número de livros que Márcio passou a ter na biblioteca, após igualar a quantidade de livros dos dois estilos? Veja, nesse caso, o que você terá que observar? Ele diz que existem dois tipos de estilos literários aqui, ficção e romance, ok? Do total desses livros, 70% é ficção e 30% é romance, tá? Ele informa também o seguinte, que Márcio comprou 16 livros de romance, que eram uma quantidade menor, eram os 30%, e essa quantidade de 16 livros fez com que ficasse equilibrado, né? Fez com que a biblioteca passasse a ter número igual de livros de romance e número igual de livros de ficção. Considerando as informações, qual o número de livros que Márcio passou a ter na biblioteca após igualar a quantidade de livros dos dois estilos? Então veja, quando ele comprou os 16, ele teve os X livros que ele tinha antes, mais esses 16 que ele comprou, certo? Então vamos definir isso aqui bem claramente, ó. Ele tem que ficção, que eu vou chamar de F, certo? Correspondia a 70%, portanto 70 sobre 100 vezes x, né? 70% de x. E ele tinha romance, que equivalia a 30%, que é 30 sobre 100 de x, certo? Então 30x sobre 100 e 70x sobre 100, ok? Bom, ele disse também que Márcio comprou 16 livros de romance, o que fez com que sua biblioteca tivesse um número igual de livros. Então, para que a quantidade de ficção F seja igual à quantidade de livros de romance R, ou seja, F igual a R, eu tenho que ter o seguinte, eu tenho que ter ficção, que é 70x sobre 100, é igual a quantidade que ele tinha anteriormente de livros de romance, que era 30x sobre 100, que eu não sei quanto é que é, tá? Mais 16, certo? Então, vai haver equilíbrio quando eu tiver F, que é 70x sobre 100, igual a 30x sobre 100, que é a quantidade que ele tinha de romance, mais os 16 que ele adquiriu, ok? Bom, feito isso, vamos tentar resolver esse problema, tá? Como é que você vai resolver? Primeiro, vamos verificar como é que vai ficar essa estrutura aqui. Pessoal, uma dica para você calcular aqui, vou até colocar uma cor um pouco diferente, certo? Uma dica para você calcular, nesses casos aqui em que a fração apresenta denominador 1, você pode multiplicar cruzado, pode tirar MMC, enfim. Mas uma técnica mais rápida ainda de você resolver isso aqui é a seguinte, ó. Vamos repetir primeiro esse valor aqui, tá? 70x sobre 100 igual, vou multiplicar, certo? Agora eu vou multiplicar, vou apagar esse 1 aqui, para facilitar. Eu vou multiplicar, somar e repetir de baixo. Grava essa ordem, ó. Multiplica, soma, repete de baixo. Você vai multiplicar, ó, pega o de baixo, começa por aqui, ó. Multiplica, tá? Soma o resultado que você obtiver com essa multiplicação ao que está aqui e repete o de baixo, que no caso aqui vai ser 100, certo? Você faz um ciclo aqui, ó, tá? Então, ó, pega começando por baixo, multiplica com o que está do lado, soma com o que está do lado aqui e repete o número de baixo. Então vamos lá para ver como é que isso aqui ficaria? Então, ó, nós teremos o seguinte, multiplicando 100 vezes 16 vai dar 1.600. Lembra lá, ó, multiplicação por 100, repete o 16 e puxa 2 zeros, 0, 0, tá? Então 16 vezes 100 é 1.600, ó. Multiplica, cumpre a primeira parte, colocou o resultado. Soma com o que está do lado, ou seja, mais 30x
dividido, ó, repete de baixo, 100. Certo? Então é isso que eu chamo de multiplica, soma e repete de baixo. Então, multiplica 1.600, soma mais 30x, repete de baixo, 100. Tá? E aí você já tem a fração procurada. Ok? Bom, feito isso, observe o seguinte. Como os denominadores dos dois lados da igualdade são 100, eu posso cancelar. Tá? Aqui você tem 100 e aqui você tem 100. E aí você resolve somente a equação do primeiro grau aqui de cima. Tá? Então você vai ter o equivalente a 70x é igual a 1.600 mais 30x. Certo? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou passar o que tiver a variável x para o primeiro membro e o que não tiver permanece no segundo. Então, ó, 70x já está no primeiro membro, permanece. Né? E aqui você vai ter o seguinte, ó, você vai ter 30x, esse 30x que está no segundo membro, você traz ele aqui para o primeiro membro, certo? Que ele tem x, né? Ele tem a variável, então ele vem para o primeiro membro. Lembre, equação do primeiro grau. Quando o número que tem x, que está no segundo membro, passa para o primeiro membro, ele muda de sinal. Então vai vir menos 30x. E aqui o 1.600 permanece. Ok? Bom, feito isso, eu vou ter o seguinte. 70x menos 30x, ou seja, 70 menos 30, 40x. E aqui o 1.600 permanece. Está multiplicando, né? O 40 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 1.600 dividido por 40. Vou cancelar esse zero com esse zero aqui. E aí eu vou ter que x é igual a 160 dividido por 4. 16 por 4 dá 4, né? 4 vezes 4, 16. Como tem um zero aqui, você puxa ele, certo? Então, descobri que é x. X é a quantidade de livros totais, certo? Vamos lembrar, x é a quantidade de livros totais que ele tinha antes de comprar os 16 livros, ok? Então veja, a resposta não é 40, até porque não tem no enunciado. O que você vai ter que perceber? A malandragem está toda aqui, né? O total de livros que ele quer é isso aqui, ó. Qual é o número de livros que Márcio passou a ter na biblioteca após igualar a quantidade de livros dos dois estilos, certo? Então ele não quer o que havia antes, ele quer depois da compra dos 16 livros. Portanto, você vai somar 40 mais 16. Total, portanto, vai dar 56 livros, certo? Ele vai ter um total aí de 56 livros, tá? E a resposta correta, portanto, vai ser a letra A. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.